Oi, oi, para você que está escutando o Produdiz, podcast sobre o mundo de produtos digitais, onde a tecnologia e a vida real se encontram. Eu sou a Ingrid, viciada em um bom docinho e dorminhoca por natureza, e hoje a gente vai falar sobre sair do CLT, perder o emprego do sonho, se reinventar, projetos paralelos, lidar com dinheiro, construir uma marca pessoal. Tudo isso parece lindo ali nos cortes do TikTok, do Instagram. Mas a vida real é cheia de camadas, medo e muita coragem. Tem um trecho do livro da Nath Arcuri que eu nunca esqueci. Ela diz: "Ter renda extra não é sobre ficar rico, é sobre ter liberdade quando sua vida muda sem pedir sua permissão". E é exatamente isso que a gente vai falar e explorar hoje. Quando uma porta fecha, às vezes numa big tech, no emprego, dos sonhos, tem 2 caminhos: se desesperar ou se redescobrir. A Nanda, nossa convidada de hoje, escolheu o segundo. E a gente vai falar sobre isso, a vida real por trás da tela. Estou com uma convidada super especial, a Nanda, que tem um jeitinho super autêntico e marcante. Veio do mundo de produtos de uma big tech, hoje cria conteúdo, é mentora e o resto eu vou deixar para ela dizer. Nanda, seja muito bem-vinda e me conta quem que é a Nanda por trás da tela. Ai, muito obrigada. Eu amei o convite de estar aqui no meu primeiro podcast. E quem é a Nanda por trás da tela? Nossa, eu achei uma pergunta complexa já. Eu Difícil, estava né? até já vamos entrar sobre no fato de que muitas vezes quando a gente vai se apresentar, a gente começa com: "Oi, eu sou a Fernanda, eu tenho 32 anos, eu trabalho no" e eu quero morrer quando a gente se apresenta dessa maneira. Tanto nas entrevistas, quanto na vida, né, tanto porque parece que o trabalho passa a definir quem você é. E eu não gostaria de ser definida pelo meu trabalho. Quem sou eu além de tudo isso que eu faço? Acho que é uma pergunta que depois dos 30 eu passei a ter muito mais. O que que faz sentido pra mim, pra onde eu quero ir, mas tudo bem, vamos voltar para o básico. Quem sou eu no trabalho? Eu sou uma pessoa que trabalhava numa gigantesca fintech, fui demitida faz 6 meses e decidi que eu não voltaria para o CLT. E agora eu dou mentoria de carreira para mulheres que querem passar em processos seletivos ali do CLT, crescer nesse mercado, né. E como que eu consegui decidir não voltar para o CLT? Por conta do CLT. Assim, eu sou a maior defensora do CLT que existe na face da terra. Eu acredito que hoje em dia a gente tem essa onda da nova geração de que o CLT é meio que uma prisão e, ai, eu não sei se você chegou a ver, Di, mas tem uma influencer que eu gosto muito, que é a Fabi Bubu, que a filha dela fala que o grande medo dela na vida é ser CLT. E eu não sei da onde isso surgiu ultimamente, que as pessoas estão com esse receio tão grande, visto que foi toda a estrutura do CLT que me permitiu ter a vida que eu tenho hoje. Então, assim, eu não consigo apagar uma coisa da outra, sabe. Faz sentido? Nossa, eu sou fã da Fabi Bubu, eu amei você ter falado sobre ela. E a Valen é minha diva, eu não sabia que ela tinha medo do CLT. Eu confesso que pra mim é o contrário, o meu maior medo é dar um passo sem ter o CLT. Eu sou viciada em TVR, VA, eu amo poder pagar minhas continhas ali no Vale Refeição. Mas Nanda, me conta, eu quero também que você me conte pra gente, para os ouvintes, quem é Uhum. a Nanda fora do trabalho? O que que você gosta de fazer? O que que você faz no seu dia a dia? Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu sou viciada em true crime, Amo. eu amo muito todos os tipos de podcast desse tema. Acho que eu posso dizer que eu vivo com o headphone nos ouvidos também, o tempo inteiro ouvindo músicas, ouvindo podcasts. Como eu trabalho remoto, né, hoje pra mim, e o meu marido trabalha presencial, fica eu e a Zizi, que é a minha Lulu da Pomerânia, cem por Amo. cento do tempo aqui sozinha em casa. Então, assim, eu acredito que ultimamente eu sou a pessoa que eu gostaria de estar me tornando. Levou um tempo muito difícil, um tempo muito longo para eu chegar nessa minha versão. Posso falar também que eu tô considerando colocar um piercing no septo? E eu tô me perguntando se eu tô muito velha pra isso, então eu acho que eu tenho essas fases, a pessoa fora do trabalho. Eu, meu Cara, eu marido e amo. minha filha, São Paulo.
É Eu tenho isso. uma amiga que colocou piercing no umbigo com 32 anos, Tá então assim, eu vendo? super te apoio. Então Eu acho que a assim, gente, né, acho que a gente é teve que isso. crescer muito rápido, nossas mães possivelmente não deixavam a gente colocar piercing, e agora que a gente é adulta, jovens adultas, vamos de colocar piercing. É, exatamente. E eu até falei assim, eu falei para o Diego, né, tipo: "Ai, estava querendo pôr um piercing, vai comigo?" E ele falou: "Vou". E eu fiquei tipo: "Nossa", sem nenhuma discussão, sem falar que eu sou irresponsável, sem falar que vai dar ruim. E ainda vai segurar sua mão pra te Exato. ajudar a aguentar a dor. Então assim, acho que eu tô me descobrindo muito, mas eu gosto mais de mim hoje do que eu gostava de mim há 10 anos atrás. Então é uma versão mais livre, com certeza. Nossa, muito legal. Nanda, e como que você estava, assim, na sua carreira 2 anos atrás, né, você trabalhava em produtos numa Big Tech. Me conta um pouquinho dos seus sonhos, aonde você almejava estar nessa. Bom, assim, apesar de ser uma grande defensora do CLT, eu sempre tive a vontade de sair. Então, assim, conheço todos os pontos positivos, mas reconheço também que, pra mim, é importante eu ser bem-sucedida nesse quesito. Só que o que que aconteceu? Faz uns 5 anos, na verdade, que eu comecei a crescer de salário de um jeito que eu não imaginava. Então, Quando eu assim que eu terminei a faculdade, eu lembro de falar que se eu ganhasse R$ 8.000, a minha vida estava feita. Putz, eu cheguei em R$ 8.000 muito mais rápido do que eu imaginava e minha vida não estava feita, sabe. Ao contrário, eu queria mais e mais e mais e mais e mais. Tá, há uns 5 anos atrás, então, foi quando eu passei no Banco Inter, e acho que foi a grande modificação, assim, da minha carreira, porque eu estava numa instituição bancária, mas eu estava dentro de uma área que era basicamente uma startup, porque eu era do marketplace do Inter, não sei se você conhece, Aham, mas com certeza você conhece, porque você é de Minas. E aí o que rolava? Eu tinha a capacidade de fazer muitas coisas e de criar muitos produtos e de testar as coisas muito rápidas, mesmo não tendo um cargo de produto, que eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né, na minha opinião, o nome produto foi muito recém-criado. A gente já atuava desse lado, uhum, mas não tinha esse cargo dessa maneira. E aí o que rolou foi que minha vida foi caminhando para esse lado, de ser uma generalista especialista, generalista porque eu sempre vi de tudo um pouco, mas especialista porque eu comecei a ver cada vez mais sobre marketplace, sobre viagens, sobre produtos ali não financeiros dentro de instituições financeiras. Eu comecei a ganhar mais dinheiro do que eu imaginava que eu ganharia numa idade ali jovem ainda, né, na minha visão. E deu uma virada muito grande quando eu fui para uma outra fintech gigantesca, que foi o Nubank, e aí eu fui ganhando, assim, sei lá, R$ 8.000 a mais do que eu ganhava no Inter, então foi uma modificação muito grande de vida. E quando a gente vai ali ganhando mais dinheiro, aparentemente a gente não consegue viver sem depois. E aí eu ficava tipo: "Porra, eu não vou conseguir dar um passo pra trás, eu nunca vou conseguir trabalhar pra mim ganhando esse salário, eu nunca vou conseguir me demitir". Então era um sonho e todo final de ano eu gravo vídeos sobre o que eu vou fazer esse ano, e eu passei uns 2 anos falando: "Trabalhar para mim". Aí, neste último ano, eu falei: "Não vou colocar isso, porque todo ano eu coloco e me frustro". E aí o que aconteceu? Cá estou eu trabalhando para mim. Cara, você falou uma coisa que é muito real, assim. Eu vim de uma família bem humilde e eu tinha esse pensamento, assim, muito parecido com o seu. "Nossa, quando eu ganhar 5.000, eu vou ser muito rica, eu vou poder fazer tudo que eu quiser e Uhum. tal". E aí muito com pouco tempo eu comecei a ganhar mais do que meus pais, e aí foi me batendo, assim, o sentimento de: "Meu Deus, né, jovem, sem saber ainda o que fazer direito". E aí a gente vê que não é nada demais, né, que a gente Sim, o máximo que a gente tem ali é uma vida confortável, com acesso à cultura, viagens e tal. E eu acho que isso cega um pouco a gente também sobre o próximo passo, né. A gente começa a querer cada vez mais e muito rápido, né, Forbes Under 30 aí começa a bater e a gente fica: "Meu Deus, eu quero ganhar muito dinheiro e tal". E aí exato.
muda também um pouco a prioridade ali da carreira, né, estar feliz ou não acaba deixando de ser tão importante, porque a gente está muito na saga de crescer, né, e de virar. Eu acho que o dinheiro é um baita tabu, né, você falou, eu queria entrar nesse assunto. Eu acho que quando a gente começa a ter, né, dinheiro para poder arriscar e tal, tem um livro que eu gosto muito que é Pai Rico e Pai Pobre, que ele Uhum, fala, né, de que a diferença entre quem cresce, né, com dinheiro sem ter vindo de família rica e quem ganha dinheiro, né, depois é a mentalidade, né. Então a gente, muito provavelmente, né, quem vai ganhando dinheiro sem ter essa herança familiar tem um medo absurdo de sim, perder, né, que foi um pouco do que você falou. "Poxa, e agora? Agora que eu tenho esse patamar, eu não quero voltar", né. E eu lembro de um vídeo seu que você falou que você se planejou e estava vivendo com a metade do seu salário. Conta pra gente exato. como é que foi isso, como que você se organizou pra e olha, difícil, né, morando em São Paulo, você decidiu. Conta aí pra gente como é que foi. Eu lembro inclusive que eu tive um comentário hate nesse vídeo falando: "Ai, mas com quanto você ganhava era fácil viver com a metade". E eu acho que quando a Cara, gente não não é. chegou exato, não é. Não é, porque a gente aumenta o padrão de vida, né. E aí quando Uhum. você vai ver, você tá pagando mais caro no aluguel, você tá saindo pra jantar com seu marido, e Porra, quando até um nossa, sabonete custa caro quando você aumenta o tu salário. Exato. é, você compra um sabonete mais caro, e aí depois como é que você volta a usar aquele sabonete horroroso, É, que não é. faz espuma? Bom, o que que rolou é que desde sempre eu meio que vivi com metade do meu salário. Desde que eu comecei a estagiar e óbvio, naquele momento eu tinha ajuda dos meus pais também, né, eu morava aqui fora da casa deles, que eles moram no interior, mas eles pagavam, por exemplo, o meu aluguel, então eu tinha a possibilidade de viver com metade do meu salário de estagiária. Importante também ressaltar que eu era estagiária no Citibank, que naquela época, há, sei lá, 10 anos atrás, eu ganhava R$ 2.500 como estagiária. Então, assim, Aham, era outro estilo de vida realmente, no qual eu sempre me eduquei para seguir dessa forma, porque eu sempre tive grandes metas. E eu acho que são 2 vertentes, uma é a vertente de grandes metas, e a outra é a vertente que na minha vida eu nunca tive as coisas quando eu era pequena, não porque você não precisa disso, mas porque a gente não tem dinheiro para isso. Então, quando uhum, você passa a ter o dinheiro para isso, como você se educa? No quesito: "Porra, eu não preciso", porque o meu limite era: "Minha mãe não consegue pagar isso agora". E agora é: "Porra, mas eu tenho, eu posso pagar isso agora. Será que eu posso comprar tudo isso?". Então foi uma luta ali mental do tipo: até onde eu posso ir. Mas o fato de que eu já tinha dividido 50% para guardar e 50% para viver, me ajudava muito também nesse quesito, de tipo continuar tendo esse essa regra mesmo, uma regra pessoal e que às vezes é muito ruim, porque, por exemplo, hoje em dia eu não guardo 50%, eu ainda estou me estabelecendo no meu próprio negócio. E eu me uhum. sinto culpada constantemente por causa disso. Nossa, nossa, eu sou fã da Nath Arcuri, vou mencionar ela de novo, Uhum. ela fala sobre isso, né, da gente se educar a não ter aquele dinheiro, tipo, porque você falou: "Poxa, eu vivia com a metade do salário", ou seja, na sua cabeça você ganhava a Ganhava metade, e é metade. isso. Uhum. E é tão difícil, né. Ela fala inclusive que a gente tem que investir primeiro antes de pagar as dívidas e tal. E Sim. nó quando o dinheiro entra, você fala: "Uai, eu tô rica, eu vou gastar isso aqui, Aham. né". E queria dicas suas, assim, como que foi pra se organizar mesmo, sabe? Você tinha, uma planilha, né, produteira aí que estava no seu Sim. coração, o que você cortou, o que você não abriu mão. E tem um ponto também, que é continuar investindo na sua marca, né, porque você já produzia conteúdo e tal, então tem um pouco de, poxa, investir em equipamentos e tal. Como que você fez? Bom, eu tenho um livro, aproveitando que a gente está nesse hype de falar de livros, que chama A Arte de Gastar Dinheiro, que é do Aham. Morgan Housel. Li ele recentemente, para falar a verdade, mas ele trouxe ali uma definição para mim, que me fez entender como eu conseguia guardar muito dinheiro, que antes eu não tinha essa noção de, porra, da onde estava vindo. E ele fala Uhum. especificamente que não é que eu estou deixando o dinheiro parado, é que eu estou comprando a minha liberdade. Então eu meio que Uhum. sinto isso, é um gastar dinheiro, só que com uma outra coisa, no meu caso, é a minha liberdade. O que que eu sempre fiz, tá?
Obviamente eu sou a louca das planilhas, então, assim, a organização é uma coisa que pra mim caminha muito junto. Mas eu sempre gostei de ganhar em cima das coisas, então como ganhar em cima das coisas? Eu sempre usei cartão de crédito pra me controlar ali, eu usava a planilha, e pra viver eu usava o cartão de crédito e pra não perder o foco, de novo, mas o cartão me fazia ganhar muitas milhas e me permitia também viver de uma outra forma, que às vezes a pessoa que recebe o mesmo salário que eu tenho cortando 50%, não vive porque ela não utiliza das estratégias que eu utilizo. E Anda, esse ponto que você falou de investir no futuro, nossa, eu amei, ainda mais eu que sou gastona, é, porque assim, pra mim economizar é difícil, mas a mentalidade de estou gastando para investir no meu futuro e comprar minha liberdade, eu acho exato. que, né, site poderoso aí pra gente pensar, organizar a mentalidade, porque no fim é tudo sobre mentalidade, né. Parece um papo meio coach, mas Uhum. é isso, né, tipo, não, eu não tô guardando, porque eu também tenho um viés, assim, uma mentalidade daquela pessoa que guarda dinheiro embaixo do colchão, Não sabe, e acredito. que nossa, que vai morrer. Então, assim, eu faço meus investimentos, mas aí às vezes eu penso: "Poxa, quer saber, eu vou viver, eu vou gastar meus trem". Então eu Ah, mas eu gostei acho que é um muito dessa eterno luto, é um eterno luta, eu me luto também, mas é uma eterna luta. luta entre, tipo, porra, a vida é muito curta e caralho, quero viver 100 anos. E aí, tipo, como é que eu faço com dinheiro nesse período? Exato, porque tudo pode acontecer, inclusive nada, né, e aí a gente às Uhum. vezes está deixando a oportunidade ali. E aí, né, você vinha nessa pegada de, poxa, guardar, ganhando muito bem, então o dinheiro é muito tabu, né, eu acho que tem muita gente que tem medo de falar. Eu sou uma Sim, pessoa que frequentemente falo sobre o meu salário, sobre, poxa, o que que eu tô guardando ou não, então tem gente que sim. tem medo de falar dos sonhos, né. Eu falo Uhum. que eu tô poupando porque tem medo de inveja, eu sou o oposto, eu falo tudo. E foi a coisa que mais me identifiquei com você ali quando eu vi no TikTok, foi isso, né, de tipo, falar, né, sempre foi assim ou você teve uma virada que você resolveu: "Não, eu quero falar de dinheiro, acho que isso vai me conectar". Como que foi, assim, você percebeu, foi uma decisão, deliberada sua ou você começou a falar de dinheiro, como que foi, assim, pra começar a entrar Especificamente na nesse assunto? internet? Isso. Tá, bom, não foi, foi zero. E vamos abrir o coração aqui de produção de conteúdo, puta merda, que coisa sofrida. Mas eu comecei a, tipo, produzir conteúdo há uns 2 anos e pouco atrás, pelo TikTok, Aham, numa outra conta, e depois eu migrei pra essa quando eu vi que aquela lá estava muito presa a outros assuntos e o TikTok não entregava pra outras pessoas que realmente se conectavam com o que eu queria falar naquele momento. Mas o uhum, que eu senti foi que eh, eu sou questionadora por natureza, tipo, eu gosto de entender o porquê das coisas, eu gosto de conversar sobre assuntos, eu gosto de chegar em profundidade ali, eu não gosto de ficar no raso, essa é a realidade. Então quando eu uhum. procurava determinados temas, tudo que eu encontrava era muito na teoria, e eu tenho dificuldade de enxergar as coisas na teoria. Eu queria de forma prática, eu queria que me contassem quanto que você ganha, o que que você Aham. faz, onde você coloca. Porra, por que que a gente não pode falar sobre isso como seres humanos? Parece que a gente tá, sei lá, tratando de segredos do FBI. Então isso me enlouquecia. E aí o que eu senti foi, quando eu comecei a fazer isso, de novo tiveram 2 vertentes, vertente das pessoas que odiavam e falavam mal e falavam que eu estava mentindo do meu salário e Aham. etcétera, e a vertente das pessoas que falavam: "Caraca, pela primeira vez eu tô entendendo". E aí eu comecei a me encontrar nesse quesito, porque as pessoas começaram a interagir mais nesses vídeos. Então, porra, se elas interagem mais nesses vídeos, se eu tenho mais visualização, significa que eu falo melhor sobre esse tema. Era um tema que eu já sempre tratei na minha vida, então com os meus amigos pessoais, carreira e dinheiro sempre foi tema. Eu já mentorei muitos amigos, Uhum. já ajudei a negociar muitos salários, já falei muito sobre investimentos com eles. Mas na internet foi algo que aconteceu por acaso. Nossa, e eu, assim, eu me identifico totalmente, assim, sempre falei, porque pra mim falar sobre dinheiro é a gente trazer uma oportunidade para as outras pessoas. Por quê? Tem empresa que paga muito bem, tem empresa que paga muito mal, e se a gente não conversa sobre salário, a gente não vai saber. A gente Exato. não imagina que tem e aí eu vou ser muito sincera, eu fiz
processo seletivo para o Nubank, e eu fiquei chocada com o salário, porque se a gente tá ali uma empresa grande, né, por exemplo, Boticário ali, o salário médio de uma pessoa de produto é de 12 a 15. Quando a gente vai para o Nubank é de 20 a 25. Então, se Exato. a gente não fala sobre salário, a gente às vezes vai chegar e pedir um salário muito mais baixo, né, que é uma coisa que você Exatamente. fala bastante. Um amigo nosso procurando emprego, procurando uma perspectiva, e aí você não fala nada, né, eu fico possessa, assim, quando tá acontecendo uma conversa e as pessoas sequer citam o dinheiro, que querendo ou Uhum. não é uma das coisas muito importantes pra gente tomar ali na carreira, né. Então eu acho que ser evangelizadoras aí da verdade, da transparência, eu acho que é uma bandeira muito legal pra gente segurar, não só pra o produção de conteúdo ali na internet, mas pra a vida, né. Além sobre o salário de vocês, sobre as dificuldades financeiras, eu acho que explorar esse bastidor é muito legal, né. Sim, com certeza. E até um ponto interessante é que mesmo o Nubank pagando bem, ele não é besta, então tinha gente nos cargos, assim, igual o meu, que ganhavam R$ 12.000, enquanto eu estava ganhando 22. Então, assim, Uhum. a pessoa realmente precisa saber negociar, porque se você chega pedindo 12, é isso que vão te pagar. Não adianta achar a que a empresa vai ser boazinha e vai te falar: "Não, querida, tá muito abaixo, tem gente ganhando muito mais". Não vai, não vai. Nossa, total. Eu tive uma negociação de salário que me colocaram como pleno, por causa da faixa de salário, né, porque Nossa. eu comentei ainda não tinha muita coragem de negociar salário, Uhum. comentei o quanto eu ganhava, e aí me colocaram numa faixa mais baixa. E aí, felizmente, eu fui, negociei e falei: "Não, eu me considero como sênior, o salário que eu quero é esse". E aí veio uma proposta muito fácil, né, e eu fiquei pensando: "Poxa, eu poderia ganhar R$ 2.000 a menos se eu não Sim, tivesse falado nada", né, então dá aquela sensação de injustiça ali. Então, por mais que não seja fácil, a gente sabe, principalmente quando a gente precisa do emprego, às vezes passou por uma demissão também, ou então se demitiu em busca de uma coisa melhor, a gente fica um pouco mais refém, mas tem que ter força de vontade para fazer essas negociações. com E falando em certeza. demissão, Nanda, me conta, como que foi, assim, o dia? O que que passou, a primeira coisa que passou na sua cabeça? Bom, eu vi a reunião marcada para 9h30 e eu já estava com esse feeling, por incrível que pareça, porque outro ponto engraçado, eu nunca tive medo de ser demitida. Eu sempre achei que fazer ali o meu trabalho bem o suficiente, ter boas conexões, seria o suficiente. Spoiler, não era. Mas na hora que eu vi a reunião, eu falei: caralho, vou rodar". E aí eu me arrumei, que eu falei: "Eu vou ser demitida, mas eu vou ser demitida bonitinha". Vou gravar até conteúdo se bobear. Me arrumei, fui lá, fui demitida, fechei o computador, minha mãe estava em casa e eu falei: "É, mãe, fui demitida, cara". A primeira coisa que eu fiz foi abrir uma planilha financeira e fazer contas de quanto tempo eu tinha para, me reestabelecer no meu trabalho, eu mesma, Uhum, sem precisar correr para o CLT. Porque acho que o meu principal desafio foi: a vida tá me dando uma chance. Foi muito a hora que aquilo rolou, era essa certeza que eu tinha. A vida está me dando uma chance. Eu até brinquei com o meu marido que parecia que a vida estava me dando um presente muito bom, mas tinha acabado o embrulho bonito e eles tinham enrolado no saquinho de supermercado. Porque era a minha oportunidade de correr atrás do meu, que eu já estava bitolada, né, eu já estava bitolada de mentoria e CLT, no quesito eu fazia as 2 coisas juntas, então bateu 6 horas, entrava a mentoria. E aí eu falei: aham, "Não, beleza, agora é minha hora de fazer tudo isso". Então a primeira coisa que eu fiz foi sentar e entender o que a gente cortaria, o que a gente não cortaria de jeito nenhum, e como a gente gostaria de viver a vida até lá e esse período que eu teria de oportunidade para fazer acontecer a minha própria empresa. Porque a minha sensação e a sensação das pessoas ao meu redor era: "Não, semana que vem você já vai estar num novo CLT". E eu sabia que existia essa chance, porque a minha carreira estava muito bem estruturada, né, mas não era algo que eu gostaria. Então, eu precisei tirar esse tempo e me lembrar durante todo esse período, que acabou agora, os 6 meses, de que eu estava me dando essa oportunidade. Uma coisa que eu fiz, eu peguei
todo o valor que eu juntaria para minha aposentadoria, tirei da Uhum, rescisão e já guardei na minha conta que é de investimento em dólar. Porque eu sabia que, uhum, porra, eu estava guardando, mensalmente eu estava guardando. Eu só tinha feito isso tudo de uma vez, então tudo que era muito relevante, tudo que era muito importante pra mim e que eu sabia que me machucaria se eu não estivesse fazendo, eu fiz com a bolada da rescisão. E aí sentei e analisei, e troquei, e chamei meu marido, e não sei o quê, e vamos manter isso aqui a gente vai cair, isso aqui a gente vai melhorar. Foi assim, o financeiro foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Mas um assunto que eu gosto muito de trazer é que o financeiro, parece que a demissão ela vem em fases. Então assim, o primeiro baque é: "Caralho, perdi um salário de 20.000 reais, de mais de 20.000, mais o meu VR, mais o meu VA, puta merda, como eu vou sobreviver? VR, VA de bancário é muito bom". E aham. assim, pontos legais de trazer também que a internet é muito cruel, que quando eu postei sobre a minha demissão, teve gente que falou: "Nossa, eu me matava". Tipo: "Oi, Olha. meu amigo, eu estou passando por essa situação ainda, você quer, por favor, ter compaixão com a minha situação?". Mas então, a próxima fase, depois do financeiro, do tipo: "Não, beleza, eu recebi dinheiro, eu vou sobreviver, ninguém aqui vai passar fome". Passa pra fase do: "Nossa, mas eu não tô valendo porra nenhuma, porque eu não trabalho mais no estilo CLT". E mesmo que eu estivesse trabalhando pra mim, eu falava para as pessoas que eu estava desempregada. "Ai, eu tô desempregada, tô desempregada". Foi uma chave também que demorou um tempo de entender que não ter a carteira assinada, ainda assim não significava que eu não tinha valor, tipo, significava que eu estava fazendo outra coisa. E depois desse período, o terceiro período pra mim, que pelo amor de Deus, eu espero que seja o último, foi o não pertencimento. Então, Uhum, por ter sido expulsa de um time que eu amava, me doeu muito não fazer parte. E assim, são meus amigos, eu ainda carrego, eu ainda tenho grupos, eu ainda encontro, mas o estilo muda muito. E aí me dava aquela: eu gostaria de estar dentro, eu gostaria de saber, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. E assim, a última semana presencial do Nubank, eu fui no uhum. encontro dos meninos, que foi tipo assim, sei lá, uma semana passada, 2 semanas atrás, alguma coisa assim. E o meu ex-chefe estava lá, e todo mundo ficou tipo: "Nossa, mas você vai ter coragem, não sei o quê", e foi tema de psicóloga, até eu entender que eu estava me lixando pra ele, mas que se eu não fosse encontrar meus amigos me doeria muito mais. Então, fases desse luto. Nossa, assim, o eu acho que o mais marcante, assim, que você falou, Nanda, foi o fato da gente se sentir desacolhida ali, né, sozinha, porque por mais que a gente tenha, né, os projetos pessoais aí, tudo que a gente constrói, querendo ou não, a gente ainda se vê como o crachá, né, então ainda era a Muito. Nanda da empresa, ainda tinha o título. E às vezes o salário ali, ele dá aquela base, mas você poder falar que trabalha em tal lugar é um baita de um quentinho no nosso coração, né. Eu costumo dizer que quando a gente conta para alguém que a gente trabalha numa empresa que a pessoa conhece, ainda mais a gente de tecnologia, né, que costuma trabalhar em um monte de lugar que ninguém conhece. Então assim, tem esse sentimento e aí quando arrancam isso da gente, né, eu acho que é além de tirar o seu emprego, é como se tirasse a sua casa, né, um pouco da sua Sim, identidade. a sua identidade, exato. E é por isso que eu pensei da gente construir esse episódio hoje, pra gente pensar em formas dessa ruptura doer menos, né, porque essa ruptura ela acontece, seja porque a empresa decidiu, no caso de uma demissão, seja porque você decidiu, então já me aconteceu, assim, de amar uma empresa, provavelmente já aconteceu com você também, você ama Sim. a empresa, você ama as pessoas, mas você não se vê mais ali, tipo, você não quer mais, às vezes você pede a Deus para ser demitido e você não é demitido. Então assim, eu acho que tudo que a gente constrói, é torno ao longo além do CLT, né, que é o título do episódio, vai nos deixando um pouco mais, né, independente, né, das decisões que a gente não vai ter controle, né. Então, o que você Sim. falou eu achei maravilhoso, esse presente que foi na verdade não, na verdade mesmo, foi um presente baita embrulhado, só que era aquele presente que você tem que abrir várias vezes, sabe, até encontrar o que tem Sim, uma dentro. cebola.
Exato. E aí foi abrindo, primeiro veio a primeira fase, né, depois vai Sim. vir a terceira, então você vai abrindo e vai descobrindo aí tudo que vai ter, e eu tenho certeza que foi um presente muito bom. E eu queria saber, assim, você já trabalhava, né, você já dava mentoria ou as mentorias começaram depois, elas se intensificaram depois? Me conta agora o dia seguinte, né, o que que você fez após esse primeiro luto passar, como que você seguiu? Ó, eu acho que eu tinha por volta de 15 mentorados quando eu fui demitida, e Aham, hoje eu tenho por volta de 40. Então se legal. intensificou muito, foi tipo assim, uma modificação muito grande, porque foi realmente quando eu pude falar: "Não, então é isso, bora pra frente, bora focar 100%, e mudar totalmente a minha visão". E acho que é meio aquilo que você falou, e talvez relação a tirar um pouco da sua identidade. Eu passei alguns anos com essa sensação de começo de episódio nosso, de eu não quero ser definida pelo meu cargo, eu não quero ser definida porque eu trabalhei em grandes empresas, eu não quero ser definida por nada disso. Mas ao mesmo tempo, dos meus 20 aos 30, eu lutei muito para chegar onde eu cheguei, para ganhar o que eu ganhava. Então a minha principal preocupação era onde eu estaria. E parece que dos meus 30 pra frente, eu tive mais esse espaço de preocupação de quem eu quero ser, apesar. Então, eu tive esse momento da mentoria de identificar realmente o que fazia sentido pra mim e com o que eu gostaria de trabalhar pra valer, e o impacto que eu gostaria de ter na vida daquelas pessoas. Então hoje é um puta de um prazer estar envolvida numa mudança de que eu realmente vou transformar a sua vida com um salário muito diferente, eu vou te tirar de um lugar muito ruim. Então eu costumo brincar com as meninas que é exatamente isso que me move, é o fato de ter uma influência tão grande dentro de uma vida daquela pessoa, porque falar dinheiro, até agora, eu estava ganhando mais no CLT. Então, assim, Aham. realmente foi uma mudança de perspectiva sobre quem eu gostaria de ser também nisso tudo. E tem muita gente que me pergunta, né, eu comecei na mentoria deve ter um ano também, sei, né, até confidenciei isso pra Nanda, vou confidenciar para vocês agora, eu comecei na mentoria por uma crise financeira, eu estava com dívidas e precisava, tipo, arrumar dinheiro para ontem, ao invés de ir para um agiota, eu fui dar mentoria. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sempre dei mentoria gratuita e tal, e tem muita gente que me pergunta: "Nanda, poxa, eu quero ser mentora, o que que eu faço? Como que eu lido com essas", e o que eu mais vejo são as pessoas: "Ó, mas eu não tenho muito o que dizer, eu não sei orientar", e tem esse ponto, né, de que mentoria realmente é para gerar valor para a pessoa, né, não é Sim. ali uma consulta grátis. Como que você estruturou suas primeiras mentorias para gerar um valor? Deu certo de primeira? Testou? O que que você fez, assim, para alavancar, né, você falou que foi crescendo muito depois da sua saída. O que que você Sim. fez para estruturar suas mentorias? Ó, eu acho que carreira, independente de ser sua própria dentro de uma CLT ou a sua própria, você sua chefe, existe um ponto muito importante e todo produto é o mínimo produto viável, né, não, o mínimo MVP, pelo amor de Isso, Deus. Subiu da mínimo minha produto cabeça. viável. Tá certo, né, que eu falei em Tá eu falei em português e pensei em inglês. ai, tá igual a Anitta, pensando em inglês. É, e já ia mandar um hablando mútil, tá vendo que a cabeça tá funcionando bem pra caramba, mas tudo Muito bom. bem. Que acontece? Eu sou a favor da gente nunca investir dinheiro antes da gente saber se a gente gosta. Porque o que Aham, acontece com mulheres, principalmente, é que a gente entra num desespero de: "Me falta isso pra eu chegar lá". E aí quando você tem isso, te falta outra coisa. E aí vira uma aham. lista incansável sobre a síndrome da impostora, sobre você nunca se achar pronta e quando talvez você efetivamente chegar lá, não era nada do que você imaginava que seria. E você já gastou anos de vida, já gastou rios de dinheiro com uma coisa que você nem sabia se você gostava. Então a mentoria, ela começou muito no teste.
A minha primeira versão de mentorada, eu cobrei acho que R$ 700 de mentoria também, e foi Aham. assim, era uma coisa muito menos estruturada, era uma coisa muito menos pensada, eu não sabia vender a mentoria, eu não sabia de nada, a pessoa chegou e ela quis, foi basicamente isso. E aí eu dei sorte que ela quis, e aí eu fui muito aprendendo. A partir do momento que, putz, eu levo jeito, hein. E eu acho muito legal, porque a minha primeira mentorada saiu de um salário de, acho que era 5 e pouco, para um salário de 9.500, 3 Uhum. meses. E depois, esse ano, isso foi ano passado, tá, isso foi em outubro do ano passado. Esse ano ela tá ganhando 14.000 já, ela daqui a pouco ela me passa. Então assim, eu vi: "Caramba, fez muito sentido. Deu certo, não deu certo só pra mim, deu certo para as pessoas, pra quem corre atrás, dá certo". Aí sim, eu comecei a estudar sobre, a entender sobre, a pagar para saber mais, né, porque eu acredito Uhum. que a mentoria, ela é uma coisa que, assim, na verdade eu acredito em tudo isso na vida, tá, você tem 2 caminhos, um é gastar anos para entender uma coisa e o outro é pagar para entender o mais rápido possível. Eu Aham. demorei para entender que às vezes eu gostaria sim de pagar para entender o mais rápido possível, mas até eu ter esse entendimento, eu também paguei para muitas coisas que eu nem queria entender. Que Uhum. era o fogo da vontade naquele momento. Então, a mentoria foi uma coisa que eu segui muito bonitinho, do "Não, deu certo, testei, tá fazendo sentido, bora escalar? Bora escalar. Como é que a gente vai fazer isso? Vou procurar pessoas que estejam dispostas a me ensinar, a mostrar como elas fizeram e a ser mentorada no processo de mentoria". Eu sou mentorada até hoje e espero nunca parar de ser mentorada por outras pessoas mais experientes, para continuar sempre aprendendo e crescendo naquilo que faz sentido para mim. Então, se a gente falasse: "Eu vou parar tudo agora e eu vou fazer uma mentoria financeira", eu não eu não pagaria para saber sobre isso agora. Eu usaria o conhecimento que eu tenho e estruturaria a Uhum. mentoria financeira. Estaria, faz sentido, me deixa feliz? Sim, bora, agora sim a gente vai pagar. Se não, vira aquele lance de que você investe, 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 investe. Ai, não era nada disso. Aí você abandona. E você acha que você é incapaz, essa é a realidade. Vai trazendo a crença de que a gente é incapaz, quando na verdade não tinha nada a ver com você, por que que você queria ficar batendo nessa tecla? É, e o perfeccionismo vai travando a gente, né. Então minha psicóloga, ela falou sobre isso, que o que mais trava os procrastinadores são a sensação da perfeição. Uhum. Então eu só vou postar no LinkedIn quando eu tiver o emprego tal. Eu tenho vergonha de falar e assim, gente, em nenhum momento a gente se sente pronta, porque a régua muda, né. Então você tá ali, aí você, né, igual a Nanda, estruturou a mentoria. E aí agora ela quer que a mentoria vá para outro nível, e aí ela vai sempre estudando para atingir Sim, esse nível. Eu me sinto muito assim. Agora o próximo passo, assim, de carreira que eu dei é que eu tô fazendo uma pós de neurociência para me perfeito. ajudar na mentoria. Foi exatamente o que você falou, eu tinha uma dívida e um sonho, montei um formulário de boas-vindas de mentoria e fui. E é muito legal, assim, porque tem uma história muito parecida que a minha primeira mentorada também deu um super salto de carreira. Ela estava desempregada e ela tinha o principal problema eram as entrevistas. Ela era sempre chamada porque ela era dev e foi para Uhum, produto, então é um perfil que as empresas gostam, mas ela travava muito em entrevista, assim. Então eu perfeito. lembro que a gente preparou ela para a entrevista, conversou, e ela fala que ela usou as frases que eu falava com ela na entrevista, no case. Perfeita. Assim, para mim, é isso, assim, então antes de você que está escutando: "Poxa, eu quero dar mentoria", pensa se esse é um trabalho que te dá tesão, porque não tem só o lado bom, tem o lado Não, B também, né. Muitas vezes vai demandar um esforço cognitivo, ter uma interação social que às vezes no fim do dia você não tá com muita energia, mas você vai ter que estar, porque ninguém vai pagar uma mentora pra você chegar lá e a pessoa tá totalmente desanimada, chateada exatamente. da vida, né. Então eu acho que é um ponto, né. E eu queria ouvir, Nanda, de você, qual conselho você daria, sabe, alguém quer começar a mentorar, tá com esse sentimento de não estar pronto, tem alguma coisa que você fez, a gente falou sobre dar mentorias gratuitas, você recomenda, não? Conta um pouco aí do qual conselho você daria.
Eu acho que o conselho é o voltado para toda a sua carreira, que igualzinho você falou, você nunca vai estar pronta. Qualquer coisa que você for começar na sua vida, a sensação é de que eu não estou pronta para dar esse próximo passo. Inclusive, até hoje, quando eu mudo qualquer coisa no TikTok, da forma que eu vou postar o vídeo, eu penso: "Nossa, isso aqui vai dar que vergonha, vai ser muito difícil". Inclusive é uma coisa que eu gosto de compartilhar nos meus stories do Instagram, eu vivo falando: "Nossa, testei um formato e tô, assim, morrendo de medo", essa é a realidade. Uhum. Então, assim, o medo ele vai estar presente em qualquer coisa que você for fazer. O que eu acho é que é importante você entender que nenhum conhecimento, ele é muito pequeno. Vai ter sempre alguém que estava antes de você. Antes de você adquirir aquele conhecimento, você também precisava daquela ajuda. Às vezes não vai ser extremamente transformador, assim, no quesito para o jeito que você tá olhando. Então, para a sua vida, hoje, esse conhecimento não é mais tão transformador, mas para a vida das outras pessoas que ainda não têm, ele vai ser sim transformador. E uma coisa que é engraçada é que às vezes a gente que já tá tão acostumado a falar sobre carreira, fica viciado numas coisas Aham. difíceis, né? E aí o básico que ajuda. Você já percebeu isso também? Nossa, Nanda. E às vezes eu fico assim: "Cara, por que que eu tô falando isso? Isso não é muito óbvio?" Às vezes me dá essa sensação. Aham, aham. Aí eu vou, posto um vídeo e vem alguém falando: "Nossa, foi maravilhoso". Aí eu fiquei: "Gente, mas eu achei esse vídeo uma bosta", sabe. Eu postei só Sim. porque eu tinha gravado. Mas você Sim. vê que às vezes tem na sua cabeça algo que é muito óbvio ou às vezes uma diretriz, né, eu tenho muito isso, nas minhas com as minhas mentoradas eu falo: "Poxa, minha diretriz de carreira é essa", né, e vou ajudando a construir essa diretriz. É uma coisa muito simples pra mim, por exemplo, como negociar salário, como preparar pra entrevista de tal jeito. Muitas vezes tem gente que não tem essa diretriz, não tem esse Sim, repertório, né, porque, poxa, eu já fiz 1 milhão de entrevistas. Então, assim, nossa senhora, cansa até pensar o tanto de sim, entrevista que é isso que eu fiz, e isso me dá um repertório maior, né, então eu acho que, não é óbvio. Então você tá com medo de postar, tá com medo de falar, pensa que não é óbvio. E tem um ponto, ninguém fala do jeito que você fala. Então a exato. Nanda tem o jeito dela, você vai ter o seu jeito, eu tenho o meu jeito. Então assim, você vai E atrair mentoria é sobre pessoas. isso. Exato, você vai atrair uma mentora que combina com você, né, Uhum, não vai igual eu, poxa, eu não sou uma pessoa Nanda também não, por isso que eu chamei ela, não é uma pessoa séria, muito sisuda e tal. Então assim, eu já olhei mentores, assim, pra me mentorar e eu fico: "Poxa, não é meu perfil", a pessoa grava sim, um vídeo mais séria, eu não vejo a pessoa sendo vulnerável, então não é, eu não vou me conectar. Mas tem gente que vai se conectar. Então assim, sim, sempre tem uma tampa perfeita. para sua panela, assim, né, então eu acho que é continuar a encontrar o seu jeito, o seu próprio estilo. E Nanda, o lado B de mentoria, me conta aí um pouco, o que que não é legal, quais perrengues você já passou? Me conta. Uma coisa que eu lido diretamente com a minha psicóloga, é o fato da expectativa que eu coloco também nas meninas. Então, Uhum, e assim, eu adoro misturar relacionamento amoroso com temas de carreira, simplesmente porque eu sinto que a vida inteira passamos aprendendo sobre relacionamento amoroso e não passamos aprendendo sobre carreira. Só que uma coisa é uhum, muito paralela à outra. Então, por exemplo, se você conhece um cara e você põe uma puta expectativa e você cria, a partir do potencial daquele cara, a pessoa que ele vai ser, aquele cara, aquela mulher, tanto faz, a pessoa que ele vai ser, a pessoa que ela vai ser pra você, e no final não era nada daquilo, a pessoa não tá querendo acessar todo aquele potencial, ela aham, não quer ser muito, você fica extremamente frustrado. E é meio que a mesma coisa que acontece com vaga e com carreira e com mentoradas. Então, assim, tem gente que eu olho e eu falo: "Caralho, essa pessoa vai voar muito". E a uhum, pessoa chega na mentoria com essa vontade. Mas a parte mais difícil é, eu não posso te forçar a fazer as coisas, eu não consigo viver por você. E eu acho que lidar com essa frustração de eu sei que você tem muito potencial, mas você não está trabalhando nele, e não é o meu papel como mentora te manter motivada, é muito difícil. É muito difícil.
Nossa, aí às vezes eu tô tomando banho, eu lembro do que eu falei na mentoria, e eu fico pensando: "Nossa, será que ela tá fazendo isso? Será que ele tá fazendo isso?". Aí vai ser a entrevista dele agora, e aí a gente fica pensando, pensando, mas é isso, assim, acho que a gente seta a expectativa da gente na outra pessoa, né, então Sim. o primeiro passo, eu acho que é você entender o que a pessoa quer, o que ela quer, porque às vezes a gente nossa, a Nanda deve ter passado por isso, você vê, a pessoa traz, aí você fala: "Você tem que sair", você pensa, né, "Você tem que sair desse emprego o mais rápido possível, minha filha". Seu chefe é tóxico, ou essa empresa não tem futuro. E aí a pessoa fala: "Não, não quero sair agora". E aí, minha filha, não adianta você Aham. trazer, se a pessoa não tiver pronta é igual relacionamento, se a pessoa não estiver pronta pra sair, se ela já não Sim. tiver terminado mentalmente, né, tem muito disso. Sim. Então se não tiver terminado mentalmente, não vai dar certo. E aí, vai ter a situação da pessoa entrar na sua mentoria, sair da sua mentoria, sem ter uma evolução, uma métrica, por exemplo, de salário. Mas a gente gerou um valor, né, então Sim. eu tive uma mentorada que ela, na minha perspectiva, ela não tinha avançado e eu fiquei muito incomodada com isso, né. Fui, Sim. chamei ela pra conversar e tal, e aí ela: "Não, eu amei a mentoria, fez isso, fez isso, fez isso", e eu falei: "Gente, mas pra mim tinha sido horrível". Mas Sim. porque eu setei, na minha cabeça seria ela ter trocado de empresa, porque eu achava que aquela empresa não estava boa pra ela e tal. E aí Sim. foi engraçado que depois de um ano, ela me mandou mensagem falando: "Ó, comecei a procurar vagas e tal", e eu falei: "No que legal", tipo, foi o momento dela e eu Sim. achando que tinha sido ruim, né, então acho que esse conselho é perfeito, assim, você não tentar, né, porque a gente se envolve, não tem jeito, vira Sim. amiga, né, começa Uhum. a ter um relacionamento pessoal ali, mas acho que a gente tentar separar tudo isso, né. E eu Tem acho que uma também per rola o diga. oposto, né. Desculpa. Mas eu acho que também rola o oposto, o da pessoa não identificar o tanto que ela tá evoluindo também, porque ela tá tão No focada num s na magia de um salário instantâneo que ela esperava de entrar na mentoria, que ela não reconhece tudo o que ela já caminhou e o tanto que ela passou, e ela diminui as próprias conquistas ao extremo também. Isso também é muito frustrante. Muito, e esse é muito nosso papel como mentor, né. Pra mim é aquela analogia, sabe quando você tá subindo uma escada, e aí você olha só pra cima e tem tipo 1 milhão de degrau ainda pra você avançar. Só que Uhum. aí, olha pra baixo, sabe, olha o tanto que você já subiu. E se a gente ficar só olhando o que falta, principalmente, né, se formos audaciosas, né, se tivermos sonhos muito altos, aí a gente não vai ver o quanto que a gente já subiu, né. Então é nosso papel parar e falar: "Ó, espera aí, olha aqui, olha o que que você já fez. Poxa, eu não tô conseguindo passar", eu já convivi com uma situação de: "Poxa, eu não consigo passar, não consigo a vaga dos meus sonhos". E aí eu sentei e falei: "Ó, há 6 meses atrás você não conseguia nem ser chamado para entrevista. Calma, né, entrevista é um Você nem músculo, sabia qual era a vaga dos seus sonhos, entendeu? Há 6 meses atrás. então calma, né". E uma coisa, Nanda, que eu queria que você falasse um pouco é como que você equilibra essa vulnerabilidade de se colocar ali como uma pessoa que está aprendendo e tal, mas também com o profissionalismo do mentor, de guiar, de conduzir. Como que você navega entre esses 2 mundos? Nossa, é difícil pra caramba, eu acho que eu também tô aprendendo. Se tiverem dicas, por favor, compartilhem comigo. Porque eu Muito me bom. lembro que quando eu fui demitida, eh, eu preciso contar uma fofoca da minha demissão também, tá. Eu não sei se Amamos você é fofoca. mística, mas eu sou muito mística. E 6 meses antes de eu ser demitida, eu fui numa cartomante e eu falei pra ela: "Nossa, eu tô muito feliz com o meu trabalho, assim, né, eu sei, eu tenho meus problemas com o meu chefe, mas meu trabalho em si eu tô muito feliz, vê pra mim como vai ser". E ela tirou as cartas e falou: "Você vai ser demitida". Aham. E eu fiquei tipo: "Essa mulher tá maluca". Não, ela tá maluca, não é possível. Mas esse foi um ponto que eu esqueci de mencionar, que me preparou muito pra demissão, porque essa ideia nunca tinha nem passado pela minha cabeça, como eu te falei, né. E eu perdi Aham. o fio da meada. Qual que era a pergunta mesmo? Como que você equilibra a vulnerabilidade com esse papel de ser Perfeito, mais boa? lembrando. Aí o que que acontece? Quando eu fui demitida, eu pensei: "Nossa, eu não posso falar isso na internet, porque como eu vou mentorar pessoas se eu fui demitida? Tipo, que moral tenho eu?". E ao mesmo tempo
eu parei pra pensar que esconder esse tipo de coisa também não era a pessoa que eu gostaria de ser publicamente. Essa Uhum, ilusão de que essas coisas não acontecem se você é boa ou qualquer coisa do tipo. Então a vulnerabilidade foi justamente o que me fez, ganhar mais notoriedade, mas ganhar a confiança das pessoas. E muita gente chegou pra mim falando: "Nossa, eu passei pelo que você passou, mas o que me assustou foi ver a sua calma no vídeo. Tipo, como você estava tão calma, como isso, como não sei o quê". Então, assim, eu acredito que, na verdade, a minha vulnerabilidade, ela faz muito parte da minha personalidade e não é uma coisa que uhum, eu vou conseguir separar para que eu seja mais profissional. Eu lutei para ser assim, eu tive que lutar contra mim mesma para poder ser mais vulnerável e talvez seja justamente isso que me faça uma boa mentora. Assim, papos que eu também tenho com as minhas mentoras de que a gente deveria separar um pouco mais cada coisa, mas eu prefiro mentorar no sentido de: "Vem comigo que eu já passei por aí", e menos no sentido de terninho e aham. autoridade, entendeu. Então eu acho que talvez eu não separe tão bem assim, e isso venha a ser um problema em algum momento, mas hoje é parte da minha personalidade. E talvez seja o seu diferencial, né, te conecta com pessoas que faz sentido, porque eu acho que você, poxa, tá pensando aí: "Quero dar mentoria", a mentoria tem que ser um momento, claro, é trabalho, todo Sim. trabalho demanda, mas tem que ser um momento gostoso, na minha opinião. Porque você tá dentro do CLT, com seus projetos ali, e a mentoria ser uma coisa chata com pessoas que você não gosta, não funciona. Nossa, Então Deus me livre. assim, né, se tem uma pessoa que entrou para o seu ciclo de mentoria, não faz sentido. Eu e a Nanda, a gente conversou aqui no off, a gente demite também os Sim, mentorados, se não faz sentido, ou então se não se engaja, eu não quero ganhar o seu dinheiro, perfeito. sem gerar o valor que eu acredito que eu possa gerar. Então, ter essas decisões também não é fácil, mas eu me vejo muito em você, eu acho que, eh, querer separar muito não funciona, porque a gente inspira as pessoas não só pelo trabalho, também é pelo que a gente tem na vida, às vezes é pelo relacionamento que a gente tem e a gente dá de exemplo, às vezes é pelo esporte que a gente faz, né, então não tem mais aquela figura de terninho. E assim, eu tô muito com você, eu tenho 1 milhão de tatuagens, eu não quero colocar um piercing no nariz, Ai, meu mas eu Deus. não tenho eu não tenho esse perfil sério, né, de aquela e eu acho que é isso, eu não quero, né, me conectar com pessoas que também não tenham essa vibe. Exige coragem? Exige, porque a gente ainda tem que captar, né, essas pessoas e dá um Sim, medo dessas pessoas demais. não aparecerem. Mas eu acho que é uma decisão que pelo menos pra mim traz conforto no coração, né. E uma parte engraçada do piercing é que eu tive piercing muitos anos da minha vida, e eu tirei na entrevista do meu estágio que eu passei. E depois de Aham, 6 meses fora do CLT, eu falei: "Nossa, quero muito". E meu marido falou: "Nossa, da onde surgiu essa ideia?". E eu fiquei aham, pensando que parece na verdade, um encerramento de ciclo, tipo, eu tirei pelo CLT, porque eu trabalhava num banco muito, né, o Citibank era muito certinho e etcétera, e não era uhum. a imagem que eu deveria passar. E agora parece que é tipo: "Pai, mas isso sempre fui eu só me adaptei". E agora eu quero voltar a ser aquela pessoa. Achei interessante também. Nó, amei, às vezes é a marca, né, que a gente precisa pra trocar, no fim, é igual bebê mesmo, tem as fases, e aí vai mudando a fase e a gente Exato. vai mostrando, né, poxa, agora chegou 6 meses, tá comendo sozinho, então a gente Uhum. trocou, né, o foco ali, enfim, eu acho que todo esse processo de se expor também leva a gente a viver na flor da pele ali, né, e se expor na internet, se expor, falar, poxa, igual você, a coragem de assumir o que aconteceu de verdade, né. O que que você indica para alguém que está escutando isso aqui, tem o desejo de se posicionar nas redes sociais, de falar, de dar palestra e tal, mas que ainda tem muito medo, assim, o que que você diria? Como que foi esse processo para vencer esses medos para você? O que que você daria de conselho? Você vai falar desse livro mais pra frente, mas eu vou antecipar, porque ele foi o meu pontapé inicial. Então, A Coragem de Ser Imperfeito
Tem uma frase que a gente precisa escolher na vida, se a gente quer ser arquibancada ou se a gente quer ser palco. E tipo, Uhum. não existe uma escolha certa. Você pode escolher estar no palco e você pode escolher estar na arquibancada. A única regra é, uma vez que você escolhe onde você vai estar, você só escuta a opinião de quem está nesse mesmo lugar. E pra mim, e o que eu acho que as pessoas deveriam entender é que se essa vontade existe, se ela já existe aí, o medo nunca vai passar. E digo mais, quando os hates chegarem, a coisa piora. Mas Uhum. você precisa entender e conversar e ter uma rede de pessoas que estão naquele mesmo lugar que você. O lugar que você escolheu que você estaria. Porque não adianta também você passar a vida inteira em um desses lugares, né, no palco ou na arquibancada, desejando estar no outro. Então, assim, onde eu quero estar e ocupar esse espaço verdadeiramente, com todos os contras que virão, olhando para os prós que vão vir também. Eu acho que é muito por aí, é muito sobre a gente assumir pra gente: "Eu quero isso. Isso faz parte do que eu gostaria pra minha vida. E mais pra frente, se eu não fizer, eu vou me arrepender". Na minha visão, essa coragem é algo que não é a ausência do medo, né, muito óbvio, mas não é essa ausência do medo, é o fazer apesar. Então, assim, o que Uhum. realmente está te impedindo? É o que os outros vão comentar? Começa numa rede onde você não tem ninguém. Vai crescendo a partir disso. Por exemplo, você é muito boa no LinkedIn. Eu comecei a postar no LinkedIn recentemente, pelo medo do que as pessoas iriam falar, as pessoas que Uhum. realmente ali não que me conheciam. Então eu fui para o TikTok. "Ai, mas e se eu Uhum. não sei o suficiente?". Meu, começa mentorando júniors, você fica especialista nisso. Programa de estágio. O que que você fez que te destaca? Começa no confortável, desconfortável, porque começar sempre vai ser desconfortável, mas escolha algo que pra você faz bastante sentido. Faz sentido? Nossa, faz sentido demais. E a Brené Brown, nesse mesmo livro, ela fala que coragem é aparecer mesmo sem garantias. Então, Uhum. assim, a gente não tem garantia que aquele vídeo vai bem. Eu, por um paralelo, comecei no LinkedIn porque eu tinha muito pavor de mostrar a minha imagem. Então, no LinkedIn, vídeos não funcionam, imagens não funcionam muito bem. Então, eu tinha um cantinho especial que eu poderia falar o que eu penso sem mostrar minha cara. E só nesse ano que eu resolvi expandir, falar, fiz as pazes aí com quem eu era, com como eu falava e resolvi trazer isso, mas esse ponto de não escutar, se você tá na arquibancada, escuta quem tá na arquibancada. Se você Exato. tá no palco, escuta quem tá no palco, porque é cenários diferentes, né, então você tem que definir, porque hater vai ter. Eu lembro um vídeo que eu postei, que o cara criticou como eu usava o aonde e o onde. E ele criticou errado ainda, o que eu fiquei puta, porque eu estava certa, sabe, e ele Uhum. criticando, e eu falei: "Gente, mas que vontade de apagar". Aí eu falei: "Ah, quer saber, vou responder esse homem". E aí, dá aquele sentimento, assim, de: "Poxa, as pessoas vão ver, vão achar que eu escrevi errado". Então, assim, não adianta Exato. se a gente ficar escutando quem nunca esteve no lugar que a gente tá. Eu achei essa analogia muito legal, porque você tem que escutar feedback, mas não de todo mundo, sabe. Sim. Você pode escolher pessoas que você vai mandar o seu vídeo antes e elas vão ser sinceras, se tá legal ou não. E às Aham. vezes, mesmo que aquela pessoa não ache legal, vai ter alguém que gosta, né. Sim. Essa coragem de aparecer mesmo sem garantias é um pouco disso, né, você mesmo sem Sim. saber o que vai acontecer, você continuar. E E Nanda, como sobre tudo nessa autoestima. vida Perdoa. Diga. Mas como tudo nessa vida, você vai melhorar no caminho. Então, eu É. lembro que no começo que eu era mentorada, né, no comecinho da minha mentoria, eu falava para as minhas mentoras: "Nossa, mas eu tô mudando tanta coisa, e quem chegou primeiro vai se ferrar". Tipo, eu estava com muita pena das pessoas que não tinham pegado essa fase, e elas falaram: "Minha filha, desde que você entrou as coisas já mudaram, e você não se ferrou", entendeu, na mentoria delas. Então é muito isso, você vai melhorar na produção de conteúdo, você vai melhorar na mentoria, você vai melhorar na sua carreira. E aí as coisas vão mudando. O que que vai mudando? A quantidade de seguidores, as publis que você vai fazer, o valor que você vai cobrar, tudo vai fazer sentido para aquele momento.
Nossa, e eu acho que a gente tem muito medo de ser vista tentando, né. Acho Sim. que isso apavora, porque uma coisa é você ver uma grande criadora de conteúdo com 100.000 seguidores, outra coisa sou eu que tenho 2.000 seguidores lá no Instagram, mas Sim. hoje no LinkedIn eu tenho 15.000, mas em um momento eu não tinha nenhum seguidor, né. Sim, sim. E Então, todo mundo é foi assim, isso. todo mundo. A Fabi Bubu foi assim. Quantas vezes ela tentou? O Ramon Vitor, quantas vezes eles tentaram? Só que só é interessante, tipo assim, é cringe enquanto ninguém vê. E cringe talvez seja uma Aham. palavra não utilizada mais, mas é vergonhoso até ninguém mais ver. Quando dá certo, você é admirado e você vai deixar de tentar, porque você não é admirado logo de entrada. Você era admirado quando você era estagiária, por um acaso? É, cara, ninguém tá nem aí pra gente, eu pegava café para os outros e fazia o que tinha que ser feito, e é isso. Mas quando eu conto a história de quando eu fui estagiária, é outra coisa, né, então tudo é narrativa, o como foi crescer, como foi. E assim, a Nanda falou muito sobre começar, eu falei muito sobre começar, mas o que eu queria trazer também é que o mais importante, na verdade, é continuar. Sim, Porque o dia a dia, ele te sufoca. Então, assim, sim, não é a pessoa mais desocupada que progride na vida, é quem continua. Poxa, não deu tempo de fazer um vídeo tão grande, ou então eu tinha essa meta aqui de postar 6 vezes por semana. Não, define algo que seja possível, né, que não vai te sobrecarregar, que você consegue fazer. Eu mesmo no início só produzia no final de semana. Então o que desse para fazer no final de semana, se eu tivesse um aniversário, por exemplo, eu usava só o domingo. E é isso, o que desse sim. era o que estava funcionando. E depois eu fui acordando mais cedo, fazendo o milagre da manhã, para conseguir dar conta de tudo que eu queria. Essa cobrança que a gente tem para alcançar rápido, também vai cegando a gente, né, então é importante Com a gente certeza, com certeza. Eu acho que também é o entender sua própria régua, né. O que que é sucesso para você? E 2 coisas, essa que você falou, a constância, infelizmente, é um mal extremamente necessário. Ninguém vai postar ou assim, a não ser que eu seja muita sorte, e mesmo assim, você vai precisar ser constante. Se você posta um vídeo e viraliza, e você só postou um vídeo sua vida inteira, não vai dar em nada, uma hora acaba esse vídeo. uhum. Então, assim, como emagrecer, como carreira, como namoro, como qualquer coisa, você Não precisa adianta ser ser constante. não adianta comer uma fruta e comer 7 frutas e nunca mais comer, é melhor você Exato, comer uma porçãozinha por dia, né, ao invés de ficar fazendo estripulias, né. Tem um livro do exato, Austin Kleon que ele fala: "Mostre o seu trabalho", que ele traz, né, você não vai virar uma referência se você estiver escondido. E você não vai virar uma referência só mostrando os seus sucessos, né, você vai mostrar sim, o seu bastidor, você vai mostrar quando você não conseguiu postar, o processo, porque é isso que cria conexão. Quando a gente sim, olha lá no palco e só falando sucesso igual quando a gente vai num evento, né, vai falar palestra e geralmente homens brancos, né, estão lá falando, aí você fala: "Gente, mas não me conectei em nada". Por quê? sim, Porque a pessoa não trouxe nenhuma vulnerabilidade, nenhum processo ali que ela passou, e aí isso vai afastar as pessoas muito mais do que aproximar, né. Nanda, se você tivesse que começar do zero hoje, você faria alguma coisa diferente? Você faria tudo igual? Me Nossa, eu conta o faria processo. exatamente tudo igual. Eu acho que, diferente é só daqui pra frente, tipo, eu tô aqui eu sei que a gente tá quase uma biblioteca ambulante, mas existe um livro chamado A Biblioteca da Meia-Noite, que ele fala sobre as versões, né, os "e ses", e se eu tivesse seguido esse caminho, e se eu tivesse seguido aquele, e uma coisa que eu demorei muito pra entender, e esse livro me clareou, foi que outro caminho não seria eu seria uma outra versão de Fernanda. E eu gosto dessa Uhum. versão. Então, assim, é daqui pra frente, não daqui pra trás. O que eu fiz me permitiu ser quem eu sou. Tomei decisões muito boas, mas eu acredito que não existe esse "e se". O "e se" pra mim é tipo a o único "e se" é tipo: "Ai, se essa pessoa estivesse viva", sabe. De resto, eu ainda tenho tempo pra correr atrás. Então, eu não faria nadíssima de diferença. Ah, eu sou muito dessas também, não tenho nenhum arrependimento, só me arrependo das coisas que eu não fiz. No geral, se eu Uhum. fiz, eu aprendi e eu acho que é isso, daqui pra frente a gente muda e cria outras coisas, né. E falando sobre futuro, o que que você tá planejando? Conta um pouco pra gente.
Pensa em expandir aí, criar novos produtos? O que que a Nanda tá planejando aí para 2026 e para o futuro? Por enquanto, eu ainda não penso em expandir, eu penso melhorar o meu alcance no TikTok e no Instagram. Então eu tenho me Uhum, concentrado mais nesse tipo de estudo, do tipo, como crescer a minha base com um pouco mais de agilidade, tipo, quais são os ajustes que eu tenho que fazer. Porque uma coisa que a gente também é meio viciado é em testar. Testo, 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 mas a gente não para pra ver o que que deu certo. Então eu só viro uma uhum. máquina compressora, né, seguindo tudo ali, sem observar isso deu certo, isso deu errado por causa disso, disso, disso. Então eu tenho tentado voltar ao que foi feito e entender e ao mesmo tempo fazer a mesma coisa com a mentoria, tipo: "Putz, essa pessoa teve um sucesso muito rápido, o que rolou? Por que que foi diferente com ela? O que eu fiz de diferente?". Então eu sigo mais nesses 2 caminhos que são muito paralelos, né, porque o TikTok e as redes sociais são por onde as pessoas chegam até mim, e a mentoria, do que pensar num novo produto. Querer eu queria, mas eu acredito que eu ainda estou em fase ali de construção real desse produto mentoria. A gente quer um monte de coisa, né, e aí acho Sim. que é bom a gente priorizar. Eu tô muito nessa vibe também, analisar, né, às vezes diminuir um pouco a frequência, porque no início eu falei: "Nossa, vou postar 3 conteúdos por dia, vou não sei o quê", e agora eu tô muito mais numa vibe de conteúdo mais artesanal, testar, ver o que que me trouxe seguidores, ver o que me trouxe conexão, porque não são Sim. só seguidores, né, são as pessoas Não, ali que estão exato. acompanhando. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no LinkedIn e a menina me falou: "Ah, eu te acompanho desde 2022 e agora queria informações sobre a mentoria". Sim. E eu fiquei assim: "Meu Deus, eu não tinha ideia que essa pessoa tá me acompanhando desde Aham. 2020, tipo, quem sou eu?", sabe. Mas é Sim. muito legal. Eu acho que isso que a gente quis trazer pra vocês no episódio de hoje, gente, que é a possibilidade de você ir além. Então o CLT, você vai deixar uma marca na empresa, nas pessoas que você trabalha, mas essa oportunidade de construir o que é seu, assim, eu sou suspeita, Nanda também, mas é gostoso você poder ver o que você pode transformar na vida de alguém que você talvez nunca vai ver pessoalmente, né, que você Sim. não conhece. Então tem muitos seguidores que são, invisíveis, né, não sei se você passa por isso, a pessoa ela não comenta, ela não curte, mas ela Mas vê ela tá tudo ali. e ela acompanha mesmo. Essa que me mandou mensagem era uma dessas, porque eu sempre vejo quem curte, quem comenta, e aí ela falou: "Eu amo seus conteúdos, eu tô sempre aqui e tal". E eu fiquei: "Gente, é muito além do que a gente pensa, né, não é só o número, assim". Muito. É muito doido. Quem tá inspirado aí com esse papo, Nanda, o que que você falaria pra essa pessoa que, poxa, tá no CLT, ou às vezes não tá no CLT, tá com um momento de indecisão de carreira? A acho que a principal coisa é que você precisa aprender a depender de você e não da empresa. A estabilidade é você e não a empresa. Independente de Uhum. querer voltar para o CLT ou qualquer coisa, uma coisa que eu entendo é que a gente olha para a carreira quando a gente precisa. Então, se eu estou numa empresa boa, eu nunca mais faço entrevista, eu nunca mais me candidato, eu não sei o meu valor para o mercado, eu não atualizo minhas redes. E aí você está entregando todo o seu poder na mão da empresa. Porque se você for demitido, aí sim você vai se desesperar. Como eu retomo esse papel de é o meu lugar, eu faço assim, eu confio no meu potencial. Como eu não tenho medo do que a vida vai fazer comigo, né. É você sendo a sua própria confiança, é você apostando em você, é você estudando coisas que te dão prazer, é você atualizando seu currículo, é você participando de processos, é você indo atrás do que você precisa e não doando a sua vida para uma empresa que a qualquer momento pode te chutar e tudo bem. Você também pode chutar a empresa. Nossa, é isso, assim, eu acho que construir algo que é seu, seja para o mundo, seja para você mesmo, né, então tem gente que não tem esse desejo de blogueirar por aí, e tudo bem, Uhum. mas o que que você está construindo, né, como que você está organizando tudo que você está gerando de impacto. Eu acho que só trabalhar, só ter ali, só pagar as contas, eu acho que é pouco para a vida que a gente merece viver. Sim. Você construir o que você quer, eu acho que dá prazer muito inestimável. A gente começou esse episódio falando sobre dinheiro, mas acho que aqui fica a mensagem que é muito além.
o que Com traz certeza. o conforto, que traz a alegria ali, tanto que é o dinheiro traz a base, né, mas o que faz a gente continuar ou não uma carreira é muito o que ela significa pra gente, né. Sim, e eu comento muito com as minhas mentoradas, o fato de que você tem que entender que a empresa está te pagando por algo que você nunca mais vai ter de volta, que é tempo de vida. Então toda vez que você está com No medo de negociar qualquer coisa, pensa nisso. Eu estou vendendo o meu tempo de vida que não volta mais por este salário. Esse salário está justo? É uma coisa que eu gosto muito de pensar ali, porque a gente olha só o número e não entende que, assim, essas horas nunca mais vão voltar. Exato, e é o seu horário nobre, né, porque Uhum. poxa, amanhã é o horário nobre, à tarde é horário nobre, então é quando É, você poderia estar indo num parque, poderia estar indo na praia, viver ali, catar umas frutinhas, então sim. vender o seu tempo ali tem que ser muito estratégico. Eu costumo dizer que você tem que saber por que você está na empresa, sabe, o tempo inteiro. "Poxa, por que que eu tô aqui? Qual o projeto que eu quero realizar? Quais são as pessoas que eu Perfeito. quero", e Qual o impacto que não. eu causo? Exato. E aí, se isso estiver claro na sua cabeça, todo o processo ele vai fluir, mesmo as coisas ruins, o lado B que vai surgindo, porque tem um chefe tóxico que vai aparecer, colegas de trabalho que não te incentivam, isso fica no segundo plano, porque na sua cabeça tá claro: "Não, eu tô aqui porque eu quero aprender tal coisa, eu tô nesse projeto porque eu decidi isso". E aí a gente, né, deixa de ser refém e ampliar as coisas negativas, porque sempre vai ter, né, e aí a gente tem Sim, que fazer terapia para lidar com tudo isso mesmo. perfeito. Nanda, estamos chegando ao fim do episódio, queria te agradecer muito por ter vindo, por ter sido tão sincera e autêntica aqui como você é. Queria que você contasse aqui onde as pessoas te encontram, se quiser deixar mais uma mensagem aí, fica à vontade, o microfone é seu. Eu que agradeço, foi muito, muito, muito legal, quase uma fofocaiada, eu gosto muito desse estilo de conversa, nem vi o tempo passar, mas as pessoas me encontram no LinkedIn como Fernanda Doreto e TikTok e Instagram com o mesmo arroba, que é arroba Nanda Doreto, Doreto é Doreto, e vai lá, conversa comigo, eu adoro realmente conversar e chorar as pitangas e falar muitos palavrões diferentes da Dia, eu sou mais bocuda nesse quesito. Mas foi muito bom bater esse papo com vocês hoje. E aí, gente, a gente vai acompanhar nas redes se ela colocou o piercing ou não. Vamos Ai, por ficar favor, aqui na updates. expectativa. Sim. E obrigada a você que ficou até o final aqui do episódio. Continue acompanhando aí no @produdiz e até a próxima.